Está no ar, Informativo Paralelo. 16h04, iniciando ao vivo na sua emissora comunitária, também através da Rádio Web Planeta Ilha, nos meios de comunicação da Cracom e do Portal Desacato. Mais uma edição do Informativo Paralelo. Temperatura marcando 21 graus na capital do estado catarinense, dia ensolarado para quem está aqui na capital. Estamos aqui no centro, todo mundo com calor. Já estão vendo, estamos no Facebook, ao vivaço também, em imagens. Em imagens, tu pode acessar a Rádio Planeta Ilha e ver a Jana Machado já toda bonitona lá, sorrindo, já olhando para a webcam. Também chegou o Raul Fittipaldi com a gente. Uma boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Isa. Tudo bem? Começa agora. Não, desculpa, invadi um programa, vou embora. Começa agora mais um Informativo Paralelo, esse programa que todo mundo gosta. Antes do Raul Fittipaldi ir embora, se explique. Me explico, eu volto quinta-feira passada, você sabe, chegou o Samuel Martins no estúdio. Boa tarde. Isabel, desculpa, deixamos você com uma reprise quinta-feira, mas acontece que a Priscila Bage teve que viajar, inesperadamente. E tu sabe que eu tive que trabalhar normalmente aqui, porque eu tive que acompanhar para colocar no ar tudo, né? Não, a gente... Aí eu compareci aqui, fiquei sozinha tomando chimarrão, mas veiculando e ouvindo novamente o programa. Eu vim invadir este programa para dizer para a audiência que a gente não sabe como vai ser o Informativo Paralelo. Eu, Rosângela Bel de Assis, que ainda está no estúdio, e o AGT da próxima terça, porque próxima terça temos cobertura o dia todo. Opa! Então pode ser programas na rua. Porque temos mobilização, Tiago, é a mobilização em defesa da educação, da universidade pública, é uma mobilização nacional, Isabel. Então, a gente não sabe como vai ser essa programação, mas a gente, evidentemente, historicamente, né, tanto o Desacato quanto o Planeta Ilha, Cracom e a Cooperativa Comunicacional Sul tem uma responsabilidade muito grande. Geralmente essas transmissões começam às 3, 4 da madruga, né? E terminam, a última durou 18 horas, como camarada. Não é fácil. E vários países, várias cidades. Então, a gente alerta para a audiência que possivelmente nossa programação a próxima semana sofra alteração para melhor servir vocês, né? Para vocês terem, como sempre, nossas coberturas em duplex. Às vezes é mais do que duplex, às vezes é triplex mesmo. Nós de Guarujá, que nunca existiu, mas é triplex mesmo, porque também entra a Rádio de Campinas, entra a Universidade de Chapecó ao vivo também, no Chapecó. Então pode ser isso também. Desculpem, não estava preparado, eu estava comendo, fiquei com uma migalha aqui na garganta. Aí vocês me chamaram. Mas é isso, Jana Machado. É isso. Fechou, Raul Fittipaldi? Obrigada pela participação, meu querido. Vou tomar um café no Arabesque. Vai tomar um café no Arabesque. Um abraço, até mais tarde. E começamos o Informativo Paralelo, já com informações oficialmente. Jana, o tema dessa edição. Isa, antes da gente falar o tema, eu quero dar um oi para o nosso comentarista, Thiago de Castilho, tudo bem? Tudo bem, Jana, como é que tá? Eu também. Tranquilo? Semana passou bem? Olha, tranquilo, a gente nunca tá num estado desse. A gente tá inquieto, com esse governo, eu tô inquieta, eu tô preocupada, eu tô irritada, mas tá tudo bem. Gente, a gente tem aqui no nosso estúdio, o nosso convidado, que já participou aqui com a gente também, o Samuel Martins, que é presidente da Comissão de Direito à Memória, Verdade e Justiça. Seja bem-vindo. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Daniel, Isabel, Fittipaldi, um prazer estar aqui. E o tema que a gente vai debater aqui com o Samuel é da democracia à ditadura, justiça de transição. O que você espera aí desse tema, Ti? Olha, como sempre, no Informativo Paralelo, a gente busca lançar um olhar um pouco mais aprofundado, né, sobre algumas relações e tentar entender, e não esgotar nunca, né, porque sempre o espaço é exíguo, né. Então são temas assim que buscam mostrar, né, um quadro complexo, abrir problematizações, né, refletir acerca, às vezes, de posições que estão mais fixas, e a gente não teve tempo ainda. E também, como tem sido, né, a gente recebe aqui uma presença importante, uma pessoa
com extensa participação, né, na vida jurídica, né, da cidade, um intelectual, um professor, alguém que tem um estofo, né, para refletir sobre esses temas, e então uma honra receber o Samuel aqui, tá junto dele, né, escutar a fala dele, que é uma coisa que eu admiro muito, a fala do Samuel. E então estamos aqui para aprofundar esses problemas e trazer mais complexidade para o pensamento, né? Abrir problematizações. Samuel participou de qual programa que foi mesmo? Sobre... Me parece que foram 2. Já é a sua terceira participação aqui. Cadê sua carteirinha, então? Eu pedi aqueles carimbos. Tem que pedir a carteirinha oficial. Muito bom, é sempre um prazer ter aqui você. E, bom, vamos começar aqui, né? Eu acho que esse tema, ele tem muitas coisas aí para se desvendar, né? Da ditadura, da democracia à ditadura, da ditadura à democracia, justiça de transição. Samuel, nós estamos numa democracia? Ou já estivemos numa democracia em algum momento aí? Em se tratando de história constitucional do Brasil, essa é uma pergunta difícil, né? Me parece que são algumas variáveis que nos auxiliam a classificar um regime como democrático ou autoritário. Às vezes eu vejo as pessoas classificando assim, isso é uma ditadura, isso é uma democracia. Eu sempre penso comigo, falo, essa classificação é um pouco difícil, né? Do que colocar um rótulo. Eu prefiro a expressão experiências democráticas. Eu diria que nós tivemos alguns períodos nos quais as variáveis que são consideradas incidentes em um regime democrático foram mais presentes, em um número maior de variáveis. Então, eu destacaria ali o período pós-Constituição de 46 e o período pós-Constituição de 88, mas eu diria que sem muito entusiasmo, porque nós, particularmente da área do direito, fomos exageradamente românticos em relação à Constituição de 88. E eu acho interessante essa oportunidade que surgiu de eu acabar fazendo essa atuação no âmbito da justiça de transição, porque desde 97 eu tinha como objeto de análise algumas reminiscências da passagem do período autoritário para a transição democrática e de que modo isso impactou também na elaboração da Carta de 88. Porque quando a justiça de transição vai ser esse campo de análise que enfoca os períodos de passagem de regimes autocráticos para eventuais experiências autoritárias. E essas passagens, elas dificilmente são abruptas e muito dificilmente elas são ultrapassadas sem nenhum resquício. Quase sempre elas deixam vestígios. Em alguns regimes mais, outros regimes menos. No nosso regime, foi um número grande de vestígios, como é possível verificar, né? Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. Então, Samuel, nessa tua trajetória aí, né, lidando com esse tema, nesse momento, agora, você está participando, então, da Comissão de Direito à Memória, à Verdade e à Justiça da OAB de Santa Catarina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, quais são os objetivos dessa comissão e sobre os eventos atuais que essa comissão tem preparado, né? Como é que está a agenda dessa comissão, qual é o seu papel e os objetivos dessa comissão? Perfeito. Quando nós pensamos no conceito de justiça de transição, é um conceito justamente que, na segunda metade do século XX, enfocou essas passagens. Por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-URSS, pós-apartheid na África, pós-franquismo na Espanha, pós-ditadura argentina, pós-ditadura brasileira. Então, o debate de justiça de transição vai enfocar esses períodos. Ele tem basicamente pilares que dizem respeito à manutenção do direito à memória e da organização dessas informações, porque a política de esquecimento é bastante intensa. Então, por isso que essa ideia do direito à memória como uma reivindicação de caráter democrático, a análise sobre os mecanismos de responsabilização
dos agentes que, em nome do Estado, violaram direitos humanos e praticaram crimes contra a humanidade, a reparação daqueles que sofreram danos por decorrência de atos autoritários e também uma difusão de uma cultura de caráter democrática, justamente visando impedir o restabelecimento desses regimes. Então, a comissão, ela, a partir desse conceito de justiça e transição, ela atua nessas perspectivas. Então, a comissão é uma comissão recente, ela existia, só que ela estava inativada. É um tema difícil, complexo, mas é impressionante que a experiência tem sido boa, porque a comissão tem atraído, não é uma comissão que arrasta multidões, por óbvio, mas tem atraído pessoas muito comprometidas. Realmente, eu estou surpreso com as pessoas que estão apoiando. E agora, em agosto, vai ser o primeiro ato da comissão, de forma mais sistemática. Nós estamos organizando um debate itinerante sobre os 40 anos da Lei de Anistia. Lei 6683/79, que ela é de 28 de agosto de 79. E é uma lei que é muito emblemática, porque ela é considerada um marco nessa passagem de início de uma reivindicação pela democracia no país, né? O movimento de anistia, é sempre importante que se diga, começou a partir de um movimento de mulheres, a senhora Teresa Zerbini, isso é uma coisa muito importante enfatizar, e ao mesmo tempo que ela começou com essa reivindicação da sociedade civil, que se espalhou pelo país, ela passou por um processo de apropriação do próprio regime, né? Então, a lei de anistia, isso é um dado que para o processo legislativo diz muita coisa. Ela foi redigida exclusivamente pelo Executivo e ela não sofreu nenhuma emenda. Isso é um detalhe que parece pequeno, mas não é. Um Executivo que ainda à época era um regime de caráter autocrático. De modo que, quando nós falamos em anistia aqui no Brasil, nós estamos falando em um fenômeno que teve muitas facetas, e que o próprio significado da palavra anistia foi e continua sendo objeto de muito questionamento. Então, esse debate, ele pretende colocar em pauta essas questões. Enfim, o que significou essa lei e o que ela tem significado ainda nos dias de hoje. Obviamente, enfim, aqueles que quiserem celebrar, que o façam, mas também para reconhecer que essa foi uma lei que teve alguns limites por decorrência dessa apropriação por parte do regime, não é? Então, esses eventos passarão no dia 14/8 pela Faculdade Sesusc, no dia 26/8 pela Universidade Federal de Santa Catarina e no dia 2 de setembro pela Unisociesc. Todos eles debatendo a lei de anistia. Os 40 anos da lei de anistia, a democracia no Brasil ontem e hoje. Essa é a composição do evento. Vai ser uma roda de conversa, debate? Perfeitamente. Então, a expectativa é estamos convidando alguns especialistas, mas a expectativa por isso eu também achei muito oportuna a possibilidade da rádio, contactar pessoas que são sensibilizadas com essa temática, pessoas que participaram das comissões da verdade, tanto da UFSC, da LESC e de toda Santa Catarina, porque a expectativa é que o microfone fique aberto e que esses debates sirvam também como uma possibilidade de balanço desses 40 anos, né? Então, temos convidado também pessoas que, quando falamos em lei da anistia, é importante lembrar que foram duas leis, não é? Tem essa de 79 e tem a lei 10.559 de 2001, que foi assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, que instituiu efetivamente o processo de reparação, né, que criou a figura dos anistiados políticos. Então, o microfone vai ficar aberto também para que essas pessoas, se elas estiverem presentes, algumas já disseram que vão e que pretendem dar o seu testemunho, justamente para possibilitar esse contato das gerações mais jovens com esse tipo de realidade, que muitas vezes a impressão que nós temos é que as gerações mais recentes recebem uma informação muito distorcida do que foi esse período. Sim, sim. Eu gostaria de levantar algumas questões aqui sobre o que foi a lei de anistia mesmo, né? Qual foi porque na redação dela, ela anistiou todos, irrestritamente, né? Inclusive os torturadores, né? E isso foi uma preocupação
quando se estava elaborando a lei. Existem vários rascunhos, inclusive, e a redação final ficou ali, os crimes conexos, né, uma forma amplíssima, né, que pudesse abrigar aí, então, os torturadores e todos aqueles que fizeram parte, né, da repressão, né, apoiada pelo Estado. Então, esse tema eu acho que é interessante. A gente pode retomar, de repente, mais para o final. Mais para o final, Jana. Não sei se você quer levantar alguma coisa agora, porque eu também tenho perguntas sobre Jana, a anistia. Claro, Jana. Estamos aqui para... eu queria retomar esse embaçamento que foi a declaração do atual presidente com relação à morte, né, do Santos Cruz, né, Fernando Santa Cruz, desculpa, e falar sobre esse, eu queria que tu desse uma aprofundada mais sobre esse tema, que é o direito à memória, né, e qual a importância desse silenciamento da memória, essa tentativa que esse pensamento militar, que as escolas militares têm de embaçar a visão que se tem da memória, de impedir a verdade, né? Então, sobre esse tema, eu queria que tu desse uma pincelada aí. Foram 3 palavras. Né? Fique claro, foram 3. Escolhe aí qual é. Apenas a primeira, mesmo que nós voltemos um pouco mais para frente, mas eu acho importante assinalar que, efetivamente, o ponto de discussão, me parece que eram sobre 2 aspectos. Os sujeitos que seriam anistiados, se seriam apenas aqueles que praticaram atos contrários ao regime autocrático, ou se envolveria também aqueles que, em nome do Estado autocrático, praticaram atos de repressão. Então, esse foi um aspecto. E o outro aspecto diz respeito ao objeto. Se envolveria apenas os crimes de repressão ou se envolveriam também os crimes conexos. Porque na tipificação penal você tinha a Lei de Segurança Nacional, que estabelecia uma tipificação penal. Mas, além daquela tipificação penal que estava na Lei de Segurança Nacional, você tinha os crimes previstos no Código Penal. O que acabou sendo vencido? Qual foi a proposta que foi vencedora? Eu até tenho cuidado em falar a proposta vencedora, porque isso não foi identificado e não é reconhecido pelos tribunais internacionais como um processo legislativo idôneo. Isso é importante ser claro. Isto é, as leis de anistias que tramitam durante regimes autocráticos não são identificadas como legítimas, porque os grupos não estão em condições em liberdade de participar adequadamente do processo deliberativo. Então, você tinha um legislativo absolutamente viciado pela composição de senadores biônicos e um sem número de pessoas que tinham chegado lá por regras específicas, e você ainda tinha um regime de força instituído em 79. Então, por isso que eu teria cuidado em dizer a proposta vencedora foi X. Foi uma proposta que ela está muito mais próxima de ter sido outorgada, de ter sido imposta. Qual seja, a proposta que, em relação aos sujeitos, a proposta da sociedade civil era anistiar aqueles que praticaram atos contrários ao regime autocrático. A proposta vencedora foi anistiar esses e os agentes que, em nome do Estado, perpetraram crimes. Ou seja, Samuel, a proposta era, desculpa que me meti de novo no programa, era não aceitar publicamente que se tinha um Estado autocrático. Sem dúvida. Negar o Estado autocrático. Sem dúvida. Império Romano. Sem dúvida. Esse é um fenômeno, né, dos Estados autoritários. Eles... É interessante isso, mas aqui no Brasil, desde a década de 30, não é? Me lembro que nós tínhamos um jurista que ele usava a referência, ele se referia à democracia autoritária, não é? Oliveira Viana. Veja só, é uma composição que parece absolutamente controversa, mas ele defendia aí. E muitos, você certamente se lembra disso, nós lembramos, né, Fittipaldi? Se referiam ao movimento 64 como uma revolução para garantir a democracia no país. Então, esse âmbito conceitual, ele é sempre objeto de muita disputa, sobretudo com esses conceitos mais complexos. Sim, o Geisel, inclusive, ele falava de da democracia brasileira durante o período militar, né? Eles nunca abandonaram essa expressão, essa figura, sempre afirmando que estava em jogo era uma democracia, né? E por isso eu tinha falado do Império Romano e a divergência entre Império e República, que em definitiva não mudava substancialmente nada, porque se garantia que o parlamento dos nobres, escolhidos
de qualquer forma, geralmente porque tinha dinheiro ou tinham poder, continuassem governando em um ou em outro sistema. Mas eles também, de alguma forma, para a época da democracia, como era para os gregos. Então, a gente não tem evoluído muito nesse sentido, Samuel, porque também agora nós temos um parlamentarismo de facto. Eu diria que nessa temática, o que nós temos são algumas dificuldades de governo, e para os governantes, obviamente, eles sempre vão se apresentar como democratas. Eu acho que seria importante a gente ter uma perspectiva do conceito de democracia justamente como um conceito que resulta do debate público. Porque, efetivamente, isso desde o Império Romano, isso, enfim, passou por toda a Idade Média e nos estados contemporâneos ficou mais claro ainda, os governantes, eles consideram-se democratas a despeito da lei. Esse é o ponto. Então, em alguns, o próprio conceito, né, uma ideia de golpe, um dos conceitos do golpe de Estado é um golpe que aqueles que dão um golpe consideram que estão dando um golpe para salvar o Estado. Agora, na perspectiva da democracia contemporânea, obviamente que tem como intenção de colocar a lei como referência de exercício do poder, não se admite a possibilidade do exercício do poder e da garantia da democracia a despeito da lei, né? Enfim... Salvo quando você nasce em Maringá. Como? Salvo quando você nasce em Maringá. Justamente. Então, a segunda pergunta que você havia... Então, sobre essa questão da memória, né, de o presidente estar preocupado em embaçar a memória, em camuflar a verdade, em falsear a história. Por que a história é tão importante, é um alvo tão importante das escolas militares, né? Porque, e essa comissão, né, a importância para a OAB do direito à memória e à verdade. Sim, eu fico realmente surpreso, porque eu sou professor de Direito Constitucional há alguns anos, não vou entrar em detalhes aqui de quanto tempo, né, não precisa, mas aqui no Brasil, surpreende o enorme silêncio, o estrondoso silêncio dos manuais de direito constitucional em relação à ditadura e à transição democrática. Eu digo isso porque, quando eu viajo para outros países, eu tenho sempre a mania de chegar na livraria e dizer assim, me aponte aqui, quais os manuais de direito constitucional que o pessoal estuda na graduação. Em inúmeros países, inclusive países vizinhos nossos, você chega capítulos e capítulos sobre a ditadura, sobre a Constituição na ditadura, sobre a transição democrática. Aqui no Brasil nós temos livros, manuais de 1.500 páginas, que de forma estrondosa, às vezes não fazem referência à ditadura uma única só vez. Para não dizer que eu não procurei, eu conheço um manual, usado nas graduações em Direito, que não são em todas, é um manual muito bom, e que faz referência à ditadura e à justiça de transição. Então, obviamente, isso tem um impacto muito grande na forma como as pessoas que atuam na área do direito também pensam essas questões. E por isso que eu particularmente estou satisfeito com esses eventos ocorrerem também, são eventos abertos, mas de ocorrerem em cursos do direito. Porque é importante que os graduandos em direito, os advogados de amanhã, os juízes, os promotores, os defensores públicos, tenham clareza do que foi isso. Porque a real impressão que nós temos, por muitos manuais de direito constitucional aqui no Brasil, é que o Estado brasileiro começou a partir de 88. Ele desconsidera todo esse momento pretérito. Né? Inclusive, até a escravatura também já não é muito contabilizada. Sim, aí, né? Sem dúvida. Nos livros escolares. O Brasil, uma dúvida pessoal, o Brasil foi o único país que teve a lei da anistia? Não. A lei de anistia, de modo geral, ela faz parte desse contexto de justiça de transição. Porque um elemento que é fundamental na justiça de transição são as denominadas reformas institucionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou aproveitar para... Se nós dermos um passo um pouco atrás, algo que chama atenção é que a nossa primeira experiência autoritária ela aconteceu no Estado Novo. Não é? Enfim, aqui o Thiago conhece profundamente o assunto. E, na medida em que, com o fim do Estado Novo, não aconteceram essas reformas, foi impressionante como, a partir de 64, esse legado, que já estava ali
e que não havia sido reformado, é retomado e é novamente colocado em funcionamento. Então, as leis de anistias, elas são vistas como uma parte dessa temática que são reformas institucionais. Isto é, de que modo você vai, na passagem de um período autocrático para um período democrático, parar e analisar todas as leis que eventualmente resultem de uma concepção autoritária de Estado ou sociedade e reformá-las para adequá-la ao novo momento. E nós, nesse aspecto, fomos bastante reticentes se comparado com os países da América Latina. Eu destacaria essa lei de anistia, a de 79, a de 2002, que foi assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e a de 2011, que instituiu a Comissão da Verdade, assinada pela presidenta Dilma Rousseff. E um detalhe importante, e aí vou me aproximar da pergunta que o Thiago fez, que é uma pergunta relevante, que é o fato de que no dia da assinatura dessa lei, que era da 12.528, de 2011, estavam todos os presidentes da República do pós-88 aqui no Brasil. Por quê? Porque existe um consenso que transcende a esfera da política partidária no que se refere ao reconhecimento dessa temática como uma condição relevante para a qualidade da democracia que está surgindo. Então, o que preocupa nos acontecimentos mais recentes aqui no Brasil é porque existe uma tendência de colocar essas questões numa perspectiva como se fosse restrita a um grupo muito pequeno de pessoas ou a um partido específico. E essa é uma leitura equivocada, não apenas em âmbito interno, porque nós tínhamos ali todos os presidentes, enfim, o senhor Fernando Henrique, o senhor Luiz Inácio, o senhor Fernando Collor, enfim, todos estavam lá, e também no âmbito global. Não é? Quando nós pegamos questões como o debate em torno do Tribunal Penal Internacional, a possibilidade de condenação a alguém no Tribunal Internacional de Direitos Humanos por violação de crimes, pela prática de crimes contra a humanidade, isso é indicativo de que existe um consenso global de que a autoridade do Estado não pode ser utilizada para a perpetuação de crimes contra a humanidade. Então, há uma transcendência aí que é bem mais ampla do que se está querendo colocar. Existe, de certo modo, um pacto de caráter civilizatório em relação a isso. Sim. Eu estava refletindo, Samuel, já que entrei, fiquei. O seguinte, Samuel, eu acho que a pergunta da Jana também tem uma segunda parte. Quando ela pergunta se este é o único país ou não, também é interessante visualizar, pelo menos aqui na região, diferentes comportamentos dessas anistias e aplicações. Porque nos países do Sul, com mais dificuldade no Chile, mas aconteceu nos três, a aplicação do preceito da anistia vem acompanhada também de julgamento e castigo aos crimes. É isso que no Brasil não acontece. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente fala de uma anistia ampla, geral e restrita, também fala de esconder alguns crimes da história embaixo do tapete. Eu acho que esse é o grande diferencial mesmo no Brasil, a ponto da gente estar com um presidente que faz homenagens a ditadores, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu de muito errado ali atrás que... Por que a gente está exaltando o nome de ditadores, né? E quando isso vai para o debate, a população, as massas, eles colocam como, mas era uma brincadeira. Não, mas dá para se brincar com isso, né? Então, que ponto da história aí que houve essa falha? Como o Raul falou, em outros países a anistia acabou sendo ainda colocada como uma punição, né? Aqui a gente nem nomeou, a gente não nomeia os crimes, a gente nomeia assim, né? A gente que sabe que aconteceu, que acredita, a gente coloca, faz uma manifestação, coloca cartaz, coloca os nomes, que são milhares de nomes. Agora você vai no Chile e você entra num museu dos direitos humanos que tem no Chile e você vê um painel de 3 andares, me arrepia todo, inclusive, com fotos de desaparecidos, torturados, e aqui a gente nem se fala nisso, né? Então, que ponto será da nossa história, do nosso amadurecimento como sociedade, né, que a gente tropeçou em alguma coisa ali, ou numa lei da anistia mesmo, e não se fala mais nada?
Eu concordo bastante com o Raul. Essa referência comparativa, ela é importante para nós. Ela me parece até que nos envergonha o quanto não conseguimos avançar, o quanto ficamos aquém em relação a esses países. E eu estava pensando, até mesmo aqui no nosso diálogo, justamente no âmbito da psicologia e da psicanálise, que se tem uma referência muito clara, que negar algo é o método mais eficiente de fazer com que isso permaneça, né? E aqui no Brasil, me parece que a gente está vivendo um laboratório claro em relação a isso, ou seja, negamos sistematicamente e hoje vivenciamos situações que são impensáveis em democracias mais amadurecidas. Uma cultura... Eu acho que essa questão da cultura política autoritária é algo que também precisa ser enfatizado. Isto é, nós somos, lamentavelmente, é triste reconhecer isso, mas talvez tenha sido um erro de pensar que o discurso dos direitos fundamentais e dos direitos humanos seria um discurso que automaticamente obteria amplos consensos, e nós estamos aprendendo a duras penas que não. Existem pessoas que simplesmente são contrárias à verificação desses direitos, então, e portanto são mais receptivas a esse tipo de discurso, que é um discurso que seria impensável em uma democracia mais amadurecida, não é? Eu não consigo... Esse dia eu vi uma comparação em relação aos executivos, né, aos ditadores da época do regime, e essa comparação, eu realmente, me parece que ela é adequada, porque eu não me lembro deles se orgulharem de tortura. Pelo contrário, como o Raul bem colocou, era uma prática negada. Então, isso que nós estamos passando atualmente não é apenas uma retomada, há algo de novo. O que há de novo? O discurso da tortura ser público. E o apoio, né? Perfeitamente. Isso não existia. Porque durante muito tempo foi negado. A naturalização. A naturalização. E uma coisa que eu queria lembrar, junto com a Jana aqui, né, pensando nesse nosso passado, é que foi imediatamente após a abolição da escravatura, a determinação da queima de todos os arquivos sobre os escravos no Brasil, né, que foi um ato de um grande defensor aí dos direitos civis, do Rui Barbosa, né? Então, um ato do governo aí que imediatamente após... Então não teria nem como fazer um museu, né? Eles já queimaram, Eles se livraram de tudo, né? exatamente, de né? novo a afirmação da Jana. Veja como de novo a afirmação da Jana, que é a mais jovem de todos nós aqui no estúdio. Você não consegue no Brasil encontrar um museu indigenista adequado que realmente preserve tudo isso, inclusive o genocídio. Coisa que é natural em qualquer outro país. Desde o México até as Malvinas, você consegue. Então, também às vezes não há que castigar ao povo brasileiro. A gente vinha caminhando com a Jana, atravessando o centro, falando do 33% que sustenta eleitoralmente isso, né? Mas também há que considerar que isso tem sido uma política imperial no Brasil, desde os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses. Essa encobertura da história, né? Claro, ou seja, você joga a cobertura, desaparece a história, e eu achei fantástica a frase do Samuel, vou registrar e guardar, porque de fato é isso, para perpetuar ela você esconde. É a questão da história no armário, é outro nível de conversa. Sim, um povo sem história não tem força, né? O Brasil jogou a história no armário. Sabe? É uma questão muito complicada. E tacou fogo ainda. Então não dá para... Às vezes, um dos debates nessa questão de agressão à democracia e ditadura, de agressão à democracia e ditadura, nós precisamos descobrir completamente, é um artigo muito bom de dias atrás do G.C. Souza nesse aspecto, e ontem, inclusive, da Eliane Brum, no País também, nós precisamos descobrir por que há esse consenso favorável à tortura, por que há 30% dos brasileiros capazes de votar nesse modelo. Onde é que eles se sentem representados? Qual é aquela dor, qual é aquele problema freudiano, né, que a gente não descobriu? A Cracon e Desacato, a outra informação. É isso aí, são 4h40, a gente ainda 38 minutos, a gente ainda tem muito programa pela frente. A gente vai abdicar novamente
anistiar o nosso intervalo. Vai pegar. Mas essa é uma boa anistia. Você não vai ser penalizada, viu como a história Gente, bom, vou E jogar então, Samuel, e aí, Raul e Jana, né? E a Isabel, que está sempre nos bastidores aqui. E também temos uma fotógrafa, é isso? A honra da nossa presidente presidenta, Rosângela Bion. Não é parlamentarismo. Então, uma outra coisa que eu acho que se encobre com esse tema da anistia é que a anistia parece que ela trata de crimes acontecidos no passado. E o que o final da ditadura e o início do período democrático no Brasil nos mostram é a continuidade de uma série de instituições, né, que permaneceram no exercício, né, do poder estatal e que permaneceram com práticas institucionais mesmo de tortura, de perseguição, né? Então as polícias se mantiveram, não houve alteração no quadro das polícias militares, as instituições de segurança, Ministério da Defesa, uma série de instituições se manteve, permaneceu, né? Então a anistia também ela encobre, né, essa permanência desses atos, né? Então eu ouvi falar inclusive num termo, Samuel, não sei se tu conhecia esse termo, é uma ditadura constitucional, uma ditadura que a gente estaria vivendo numa ditadura constitucional que o Brasil, em outros aspectos, seria um país da legalidade, mas um país que não viveria um Estado constitucional de garantia dos direitos individuais né? E aí essa naturalização, eu tô falando demais, eu vou passar para o Samuel, né? Para falar sobre essa continuidade, Samuel. Como é que você vê essa continuidade das instituições na passagem desse regime? Perfeito. Eu sou um tanto cético assim, em relação a essas leituras muito entusiasmadas com os períodos democráticos que nós tivemos. Sempre fui. Me parece que o pessoal do direito, é isso aí que fico só criticando o pessoal do direito. O pessoal, né? Tem talvez por herança do positivismo, tem uma crença exacerbada que basta você promulgar uma nova Constituição e que automaticamente nós vamos, isso mesmo, restabelecer um regime democrático. E eu me lembro muito a fala do Raul, um texto que eu considero fundamental e que é altamente explicativo sobre nós, é o mito fundador, não é, da Marilena Chauí. Eu penso que aquilo ali, infelizmente, é uma referência assim, com alto grau explicativo sobre a nossa organização. E eu digo isso porque, às vezes, nós que somos, enfim, de um campo com o objetivo de garantia de direitos e com uma defesa da democracia, às vezes eu penso que nós supomos que as nossas pautas serão objeto de concordância de forma mais simples do que nós supomos, e não são. Né? Então, o discurso autoritário, ele é um discurso que tem o seu fascínio. Ele tem o seu fascínio. Ele tem um fascínio, por exemplo, no que diz respeito ao processo de tomada de decisão, porque no autoritarismo você toma a decisão mais rápida. Ele tem o seu fascínio porque ele tira a responsabilidade do cidadão em relação ao governo, porque tem um líder que decide tudo. Então, me parece que nós precisamos fazer duas perguntas em relação a isso. Por que o regime democrático é defensável, ainda que o autoritário tenha, em primeiro momento, seus fascínios? E segunda pergunta, que é a pergunta que nós sempre fazemos ali nas nossas reuniões, é a percepção clara de que a ideia de cidadania não é algo que vem pronta, não é? Isto é, de que modo nós preparamos, ou deixamos de preparar, ou de cultivar algum tipo de cultura de viés democrático, porque isso não é óbvio. Às vezes nós supomos que é óbvio, não é óbvio. Isso está lá, por exemplo, em Rousseau, quando ele escreve o Emílio, né, que é um cidadão que ele vai preparar para a democracia. E às vezes nós não desenvolvemos essas pautas e supomos que todo mundo vai concordar. Veja, é até ilusória. Você supor que uma das sociedades que passou pelo mais amplo período escravocrata da história moderna vai simplesmente ler o artigo 5º, no qual todos são iguais perante a lei, e vai dizer, olha só,
que excelente ideia, como eu não tinha pensado nisso Vamos antes. botar em prática, né? Essa é uma obviedade que não se sustenta. Se tem a maior quantidade. Então, assim, apenas concluindo, eu não penso que a nossa raiz mais profunda é autoritária, inclusive em relação ao direito. E a expressão ditadura constitucional é uma expressão que existe no constitucionalismo autoritário. Então, o que a gente tem que debater é se a gente está trabalhando com a chave do constitucionalismo autoritário ou do constitucionalismo democrático. Não é demais lembrar que, à época do Vargas, nós tivemos 2 ditaduras e durante o regime militar também. Então, nós somos tão positivistas que até durante regimes autocráticos a gente elabora a Constituição. Isso é um dado interessante, né? Um desejo de legitimação do poder. Sim. Sim. E do ponto de vista mais histórico ali, da preocupação da anistia, né? Porque haviam vários inimigos, haviam várias pessoas a serem anistiadas. Então havia um Brizola, que estava no exterior, havia figuras políticas importantes que iam ser abrigadas pela lei de anistia, que eram adversários, né, do governo. Havia aqueles que eles chamavam dos mais perigosos, que tinham cometido crimes comuns, um assalto a banco. O sujeito mata o gerente do banco, mata né? Então você tem uma organização de esquerda revolucionária que quer lutar contra o regime militar, vai lá assaltar um banco, um comércio e acaba matando outra pessoa. Então os militares tinham arrepios de pensar que eles anistiariam, né, esses militantes mais ativos dentro da ditadura. Havia todos os outros que eram simplesmente... Então, Jana, imagina só, você participa de um grupo de leitura de Marx, você participa de uma cooperativa de comunicação, você vai numa reunião da igreja que fala sobre direitos sociais, e você vai lá e é torturado barbaramente, né? Aconteceu no Brasil exatamente isso, através da ação popular e da ação popular católica. Mas... Então, escuta, sim. A minha pergunta seria essa, sobre... e aí, e a tigrada também, que deveria ser anistiada, né? Que eram aqueles agentes do Estado que estavam nos porões torturando, né? Então, eu queria pensar esse conjunto de anistiados, né? Essa diferença entre os atores que são os anistiados. Já falando nos atores, se tu me permitir, Gil, já invasor, já fica e planta bandeira, né? Mas, assim que me desculpe, mas isso que tu está falando é muito interessante e resgato de novo a conversa anterior sobre a qualidade da nossa anistia. Porque também não se trata de criar uma anátema sobre ela, né? De insultar aquela anistia que foi o que o povo possivelmente conseguiu. Eu estava conversando agora, olha como as questões se reúnem nos nossos dias. Samuel, Jana, Isa, Rô, Tiaguinho. Estava, antes de almoçar com a Jana, depois tínhamos que gravar justamente uma questão que tem muito a ver com isso, que é o documentário que estamos fazendo, né, sobre a Novembrada, sobre os 40 anos. E, por acaso, antes de me encontrar com a Jana, conversei com uma das mulheres que foi fundamental, não vou dar o nome, não é o caso agora, fundamental, as primeiras mulheres da anistia aqui no estado de Santa Catarina e no país. Né? Encontrei, estava na barraca Lula Livre, aquilo tudo, e juntando assinaturas pela Previdência, tudo bem. E estavam fazendo, ela e outras mulheres, a Rosângela, Lelê, né, as pessoas, Soraya Vargas, estavam discutindo sobre a qualidade daquela anistia. E para a pessoa que participou ativamente daquela anistia, aquelas primeiras mulheres, porque as outras, como a Lelê, eram gurias no tempo, tinha 20 e poucos anos, ela se chama mal, porque diz, nós fizemos essa anistia, mas não deu certo, olha onde nós estamos. Não é verdade. Também não é verdade. Também não é destruir aquela percepção de anistia. Vou citar 2 nomes apenas. Uma pessoa viva ainda, e outro que acaba de lançar um livro este ano, que não estaria no país se não fosse pela anistia. E quando ela voltou, deu uma grande contribuição, inclusive na USP, que foi a professora Áurea Oliveira Silva, que fez o livro, esqueci o nome agora do livro, recentemente, ela fez uma grande contribuição. A nossa querida Darley de Luca, estava exilada, se não fosse pela anistia, e Darley depois foi uma pessoa fundamental para a constituição do Grupo de Memória, Verdade e Justiça, até sua morte. Né? Já faz breve tempo, 2 anos mais ou menos, que Darley nos deixou. Né?
Então, a anistia cumpriu esse papel, reunião familiares de novo, reunião amigos, reunião intelectuais, trouxe pessoas que, inclusive, algumas contribuíram nos governos, digamos, centro-progressistas que nós tivemos. O problema não é esse. Me parece que o problema maior é que não temos jeito, e aqui estamos com um advogado e um jurista, eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande, histórica também no Brasil, Samuel, em explicar para a sociedade o que significa esses termos, esses palavrões intermináveis, esses linguajares. Há uma facilidade extraordinária que, por exemplo, o traidor Lenin Moreno não tem, que Macri não tem, que o sem vergonha de João Orlando Hernandes em Honduras não tem, que Cartes não tem, que Mário Abdo Benítez, aliás, Cartes não tiveram no Paraguai, de mentir alegremente sobre esses termos, né? De dominar a narrativa jurídica básica que não chega como direito de conhecimento à população. Eu acho que também o segmento do direito precisa. Eu tinha, Samuel, ano passado, acho que tu estava na reunião aqui, não sei, aqui do lado, no auditório, houve uma reunião dos advogados pela democracia aqui de Santa Catarina, coisa parecida. Tudo bem, mas são reuniões centrípetas. Eu acho que é uma obrigação do pessoal do direito de procurar formas de linguagem com que nós, inclusive, podamos repercutir e explicar o valor de uma anistia, explicar o valor de uma democracia, discutir isso. Eu te falava de parlamentarismo, de fato, tu fala de ditadura constitucional e coisa. Discutir com as pessoas isso e o risco que significa no dia a dia de ter pão, trabalho, estudo e saúde. Rádio Planeta Ilha, jornalismo comunitário. Entendi. Agora é o Samuel respondendo a pergunta do Thiago. Você se lembra? Depois de 15 minutos do Raul? Mentira, foram 4 minutos de alguma coisa. Não, eu estou acompanhando o debate muito interessado, estou pensando só como... Concordo com o Raul nesse aspecto. Por favor, eu acho que não é o caso... Eu me lembrei de uma fala, que é muito fácil nós cometermos aquilo que, de certo modo, é um anacronismo histórico, né? Olhamos para trás e falamos, mas como não avançou mais? A gente tem que evitar esse tipo de leitura. Eu me lembro que o senhor Sepúlveda Pertence, que, enfim, à época era do Conselho Federal da Ordem, quando indicaram para ele o projeto da lei de anistia, ele deu um parecer favorável. E depois de muitos anos perguntaram para ele. E ele usou essa expressão que o Raul colocou aqui. Ele disse, olha, eu sei que hoje parece simples, mas ali a leitura que a gente fez, que era o que a gente ia conseguir. Então, certamente a gente tem que tomar cuidado no que diz respeito a requerer demais em relação ao passado. E, sobretudo, nós não podemos esquecer que essa é uma pauta que ela é uma pauta também do presente, né? Essa questão da condição entre transição democrática, direito à memória e qualidade da democracia é indissociável. Né? Esses dias eu vi um dado que eu fiquei surpreso aqui. Eu me lembrei que a última vez que eu vim aqui, eu vim para comentar os vazamentos do Intercept, né? E saiu uma pesquisa, veja, isso diz respeito ao nosso diálogo, que dizia assim, mais ou menos assim, um elevado número de pessoas considera que foi inadequado o comportamento desse juiz nesse processo. Ponto. Daí o segundo dado, um elevado número de pessoas considera que a decisão que prende o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está correta. Veja, é um dado absolutamente contraditório. Elevado número. Porque se eu considero que houve uma inadequação no processo, eu não posso considerar que a prisão é justa. Está viciado. Então, são resquícios do nosso passado recente. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, porque eu tenho ouvido com muita frequência a expressão são disputas de narrativa. E o Raul colocou um pouco a questão em torno da mentira, etc. Né? Eu penso assim, tem uma questão relacionada no caso, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade e também do âmbito estadual. Você tem um sem número de pesquisadores envolvidos, produção de prova material, um sem número de documentos produzidos pelo Estado brasileiro, testemunhas dadas por agentes do Estado brasileiro,
Então, isso é um conjunto Eu sou do direito, então eu penso muito numa perspectiva de prova e de processo. Então, esse é um conjunto probatório muito robusto. Então, se você tem um conjunto probatório imenso e chega alguém do outro lado e diz, isso está errado, e não apresenta uma única prova, na minha análise, isso não é disputa de narrativa. Por quê? Porque você tem, de um lado, toda uma arquitetura muito bem embasada por um sem número de critérios científicos, com provas sistemáticas. Aí vem alguém e escreve um livro, verdade, não sei o quê, e não apresenta uma única prova. Isso é mentira. Então, existe uma questão de viés republicano, eu vou usar uma expressão futebolística, em homenagem ao nosso amigo, né? Que diz respeito a colocar a bola no chão. A sociedade brasileira tem que colocar a bola no chão, diminuir essa histeria. Porque não é possível você ter, por exemplo, eu trabalho com pesquisa científica. Então, tudo que eu produzo enquanto pesquisador, eu tenho que justificar, com prova e métodos. E se alguém vira e abre um canal no YouTube e fala isso está errado, isso não significa absolutamente nada. Então, a Comissão Nacional da Verdade, em âmbito nacional, em âmbito estadual, a Comissão da UFSC, da LESC, tem um conjunto probatório muito grande, e às vezes eu tenho a impressão que as pessoas colocam no mesmo nível um trabalho que envolveu centenas de pessoas e uma opinião de um sujeito, esteja ele onde estiver, talvez até na presidência da República. Então, na minha análise, isso não é disputa de narrativa. São mentiras, e assim devem ser chamadas. Então, trazendo para o presente, Samuel, e falando em mentiras, eu queria discutir também um pouco mais no presente aqui, a gente tem 20 minutinhos ainda de programa. Bom, a gente está discutindo aqui, né? O nosso tema é da democracia à ditadura, justiça de transição. A gente sabe, nós estamos debatendo aqui hoje sobre a ditadura, né? Sobre a anistia dessa ditadura. Aí a gente pode também debater sobre a democracia, né? E o atual, do que a gente vive hoje, a nossa conjuntura atual. Para você, é uma democracia? Somos cidadãos de direitos? É uma pergunta para lá de difícil, né? Desculpa. Para lá de difícil. Eu costumo analisar o regime democrático a partir de uma perspectiva de processos. E nós estamos em um processo acelerado de deteriorização da democracia brasileira. Aceleradíssimo, numa velocidade exponencial. Então já tivemos em algum dia... Talvez antes de eu nascer? Não, eu diria que já estivemos em uma situação melhor. Mas por exemplo, eu diria que você ter, no quadro que nós estamos, você ter um presidente da República que não louve a tortura já seria um avanço. Já é um passo no sentido do respeito aos direitos humanos. Ainda que seja da ordem do simbólico, mas já é um passo. Então, não apenas no Brasil, não é? Existe uma discussão... É interessante, eu fico até surpreso, né? Não vou criticar o pessoal do direito de novo. Mas tem feito muito sucesso um livro norte-americano, escrito por um autor chamado Levitsky, que chama Como as Democracias Morrem, né? E muito sucesso, fica todo mundo muito animado. E eu, particularmente, desde a Alemanha, da década de 20, a gente sabe que as democracias morrem, né? Alguém algum dia pensou que as democracias não poderiam morrer? Se alguém pensou, teve uma visão muito superficial do processo. Então, nós precisamos cuidar da democracia cotidianamente, senão elas morrem mesmo. E jogando ali para o lado da anistia, você acha que a gente pode comparar o estado que a gente está hoje com essa anistia que tivemos há anos atrás? Uma comparação de agora, assim, que me vem na cabeça, por exemplo, o Moro Dallagnol. Você acha, na sua opinião, que eles podem estar sendo anistiados? Talvez não com essa palavra, mas, por exemplo, Bolsonaro, que dia após dia comete irresponsabilidades. São pequenas anistias que estamos vivenciando sem essa palavra. Nós temos uma correlação de forças, não é? No âmbito da política, que diz respeito a isso. Uma tentativa de naturalizar aquilo que não poderia ser naturalizado. Então, a diferença é que aqui no Brasil nós tivemos um processo de anistiamento que foi formal. E uma página importante nessa história, e que eu pretendo que a gente converse nos debates que ocorrerão, é a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 153, que inclusive foi assinado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o argumento era
que a Constituição de 88 não havia recepcionado a lei de anistia. Por quê? No âmbito internacional, é uma posição absolutamente consensual. Eu vou repetir essa informação porque ela é relevante. Leis de anistia assinadas durante regimes autoritários não são reconhecidas como legítimas, porque não havia uma liberdade política que pudesse dar a essa lei uma legitimidade democrática. Ele é suspeita. Perfeitamente. Então, enfim, agora, a situação que nós estamos, eu diria que é uma situação de rápida, perigosa e flagrante deteriorização do que nós tínhamos de experiência democrática. Também, eu penso que deveríamos evitar uma visão romântica de supor que entre 88 e 2016 vivemos em uma situação muito paradisíaca, né? O Thiago colocou isso, é verdade, né? Para algumas populações, população pobre, população negra, a tortura e a violação de direitos é sistemática até os dias de hoje. E a capitulação, se me permitem, a capitulação perante os desejos dos Estados Unidos com a colocação da versão nossa do ato patriótico, ou seja, da lei antiterrorista. Isso aconteceu, não aconteceu no governo Temer, aconteceu no governo Dilma. Né? Isso que foi uma ordem regional, porque também foi aprovado pela Cristina Kirchner, por aí fora, também por Bachelet, ou seja, há uma série de capitulações. Eu achei interessante, Thiago e Samuel, eu estava falando fora estes programas deveriam ser gravados, né, já enviados para os companheiros do direito e do jornalismo e discutir estas questões, né, de forma mais aberta. Ela colocou uma coisa nova, não tinha escutado. A gente está anistiando ao Moro todos os dias. Olha, me parece que há uma questão também diferente entre o Brasil e o resto dos países da região que se envolve nesta questão da anistia geral e restrita e também na qualidade democrática, que é o peso da religiosidade no Brasil, o peso das percepções de pecado e perdão. Eu ia tocar nisso. Uma série de coisas que não pesam tanto no rigor jurídico, técnico, científico nos outros países, mas que aqui, de alguma forma, interferem profundamente nas decisões finais. Há uma altíssima religiosidade, aquela paz composta, aquela paz acordada que mantém o status quo como ele está, e que em situações de anistia também permite isso. E que você, em definitiva, chega a interpretar através da grande mídia que você pode cometer grandes delitos para poder punir a corrupção, que é o que estamos vivendo hoje. E você dar um beneplácito a isso. Então, são uma série de questões. É maravilhoso esse tema, porque não pode ser mais presente, Thiago. E essa questão da anistia diária, eu me pergunto, quando há uma pequena anistia diária para aqueles camaradas que têm que roubar todos os dias um alimento para comer? Nunca tem anistia, nunca teve, nem sequer naquela anistia. Mas por isso que, eu acho que também por isso que se assemelha muito, na verdade não é nem se assemelha, na verdade estamos entrando em uma ditadura já falada mesmo, né? Ao fato de pessoas, de populações específicas, com classe e com raça, morrerem silenciosamente, entre aspas, né? Porque existem muitas pessoas falando sobre isso, só que para a massa é silencioso. Quem morre são bandidos, quem morre são criminosos. Então já é algo velado, né, Thiago? Já é algo que a gente não consegue olhar diretamente para a situação. Tem uma máscara que coloca um outro tom sobre essas mortes, sobre a pobreza, sobre a desigualdade. Então, ao meu aspecto, como o Samuel falou, a gente está numa crescente desdemocracia, né? Não está rolando uma democracia. Pequena está se diluindo. A gente tem 2 minutinhos aqui, Isa, para ouvir agora o Daniel DKG. Eu acho que o Samuel já conhece o nosso quadro, né? Rima da Rua, que é uma rima pelo Daniel DKG sobre o tema de hoje, que é da democracia, a ditadura, a justiça de transição. Vamos lá. Rima da Rua, com Daniel DKG. DKG de quilograma para informativo paralelo.
Isso chega a me dar até uma loucura. Vivemos em censura, Brasil, país da ditadura. Não tem cultura e não tem acesso à educação. E você sabe que eles querem isso, né? Não, eu vou fazendo rap assim de movimento. Por isso que eu expresso 100% o meu talento. Tá tendo aqui, vou buscando a democracia. Se é do termo, olha só quem diria pra nós. Veja só o que tá acontecendo. Vê se não é o tempo todo meu povo morrendo. Tem censura, ditadura. Agora, meu parceiro, com certeza eles impugnam essa tortura. É uma loucura que me bate na cabeça. E de 64 a história não esqueça. E não desmereça, aquilo chega a dar um nó. Sobrevivente sim, foi minha guerreira, minha avó. Dona Yolanda, que sabe assim dessas quimbandas. Por isso nós seguimos, mano, eles censuram a Umbanda. Onde é que tá a transição se nunca transitei assim com censura, né, meu irmão, pai? Não tem justiça nesse país. Com certeza eles não querem ver o povo feliz e matam índio, matam preto, matam o povo do gueto. A ditadura é tipo lá em Soweto. Você vai vendo, né, assim, pro povo pobre que é ruim. E a gente fica calado e eu continuo 100% soltando uns fado pesado. DKG, um desacato, relato sempre esses fatos. Agora eu vou dizendo, mana, o que eu acho. Eu acho que o país tinha que mudar. Democracia pra nós estudar. Ter mais direito, assim, ao transporte. Chega de nos levar essa tal morte aos porões que levaram os meus manos. E eu continuo assim, tipo Marighella, traçando os planos. Que todos, manos, se unam a nós. Que se espalhe a minha voz. Uso nós para Deus e só pra acabar aqui. Um salve e boa semana desse MC que segue lutando sim nessa loucura. E manda morrer a ditadura que eles vão para o interno. É sempre essa gente de terno que querem nos ver no inferno. Então por isso que agora 100% eu prospero. No freestyle é o que vale, é desse jeito ágil. Salve pra galera que me ouve aí na rádio. Pra fechar, esse é um fato. DKG de quilograma, informativo paralelo e desacato. Acabando a transmissão dessa semana, DKG de quilograma para informativo paralelo. Grande Daniel, DKG. Procurem o trabalho desse rapaz nas redes sociais, aí, nos streamings. De quilograma. Vamos continuar aqui com o nosso debate. Então, eu fiquei de fazer uma ligação para o Fábio Maia. Então, fazer uma ligação rapidinha para o Fábio, dando continuidade a esse tema da DPF 153, da decisão do Supremo. Pode fazer, Jana, para nós essa ligação? A ligação? É, porque o meu celular não engata aqui. Explicar para a audiência por que não engata. Porque uma ligação é WhatsApp como uma endoscopia. Então, a doutora Isabel pega o fio, cabo, né? E você tem que colocar na boquinha do microfone. É assim mesmo. Então, vocês vão continuando aí o debate e eu vou tentando achar aqui o Fábio Maia, enquanto você me envia o contato dele. Thiago, tá bom, por favor. Tá bom. Que voz. Diz aí, Raul, diz aí. Eu faz tempo que não visitava assim, o tempo todo o programa. Hoje está mais livre aqui o estúdio, vim pegar na rua aqui, mas eu acho, é sério, quero insistir, Thiago e Samuel Martins são camaradas que têm um grande trânsito nos lugares onde tem companheiros no campo, nós chamamos de progressista, mas ligeiramente assim, ligeiramente no sentido de leveza, no campo progressista. Eu acho que, mesmo nas questões formais institucionais da pequena democracia que a gente tem, debates como estes que vocês escolheram, e está escolhendo o Informativo Paralelo todo este ano, precisam ser levados para municiar outros debates em lugares, não só na rádio, sino em lugares onde se convige outros profissionais, Jana, e se repita este debate. Criar algum espaço, algum foro, algum lugar de encontro, onde vocês possam extravasar um pouco melhor este debate. Estamos agora com a ligação do Fábio Maia com o quadro Voz da Constituição. Voz da Constituição, com Fábio Maia. Salve, Fábio Maia.
Alô? Salve, salve, Thiago Castilho. Oi. Tudo tranquilo? Fábio Maia, então aqui temos alguns minutinhos, uns 3 minutinhos aqui para escutar sua contribuição, mas uma contribuição muito substanciosa aqui, porque foi tema, né, da sua dissertação, a DPF aí, 153, que tratou da constitucionalidade da lei de anistia. Então, eu gostaria de ouvir do amigo, grande Fábio Maia, algumas contradições do Supremo no julgamento dessa DPF, Fábio. O que você diria para nós? Oi, Thiago, tudo bom? Tudo. Um abraço, Jana, tudo bom? Um abraço, Samuel, querido. Primeiramente, né, deixar aí de público, né, a nossa minha biblioteca, né, que eu montei na época do mestrado para a comissão, tá, de memória da OAB, para destinar para alguma biblioteca, né, para preservar o que eu adquiri em viagem para a Argentina, Peru, Colômbia, enfim, e não gostaria de deixar perdido, né? Isso é uma forma de preservação e de aperfeiçoamento da memória nossa. Está muito E ruim a acho que é ligação. importante preservar esse material. Tiago? Tá ruim a ligação? Tá ruim a ligação. Ele se mexeu um pouquinho, eu acho, né? Só se mexeu na posição. Mas dá, Oi? vai que a gente está ouvindo. Posso continuar? Agora a gente está te ouvindo, Fábio. Vamos que vamos. Então, tá bom. Então, inicialmente, gostaria de deixar claro e aberto ao público a disponibilidade da biblioteca que eu adquiri no mestrado, né, sobre justiça de transição, para a comissão de memória e verdade da OAB que o Samuel preside. Olha só. Tá? Eu acho Poxa. importante a preservação desse material. Deve ter uns 90 livros, né, de vasta nacionalidade, né, além do material que o MJ produziu no período de 2008 e 2011, tá? Poxa, então, não, nessa ligação, então, nós temos essa declaração aí maravilhosa de uma doação de quase 90 livros, Samuel. Está registrado. Está registradíssimo. Então, até agora nós temos maravilhosa declaração, então, boa, uma honra estar mediando isso, então, Fábio, fantástico. Eu só queria agradecer, viu, Fábio, pela gentileza. Maravilha. Fábio, eu vou tentar te ligar daqui a 1 minuto no normal, tá? Só 1 minuto. Você está enganando, Fábio, porque, na verdade, o público não sabe que eles escutam perfeitamente, mas só quiseram colocar no ar a doação. Tá? Claro, e na doação não falhou. É isso que importa. Gente, falta 3 minutinhos para o final do nosso programa. Eu quero pedir as considerações finais para o Samuel Martins e já agradecer imensamente, é uma honra sempre tê-lo aqui, Samuel Martins, que é presidente da Comissão de Direito à Memória, Verdade e Justiça. Seja sempre bem-vindo, Samuel. Suas considerações finais, o que você acha que faltou aí para falar? Muito obrigado, agradeço o convite, o apoio do Portal Desacato. Eu penso que não faltou nada, o que fica é a clareza da importância desse tipo de diálogo e de nós continuarmos debatendo essas questões publicamente. Fica o convite, dia 14/8, às 19 horas, na Faculdade Sesusc, dia 26/8, às 18h30, na Universidade Federal de Santa Catarina, e dia 2 de setembro, na Unisociesc. Lembrando, eu acho que isso também é uma questão relevante, que no dia 13/8, nós teremos na LESC a devolução dos mandatos dos deputados estaduais que tiveram os seus mandatos interrompidos pelo regime autocrático, que é o caso do deputado Paulo Stuart White, o deputado Caon, o deputado Manuel Dias. Então, eu diria que agosto está com uma programação relevante para quem já reconhece a importância do tema se aproximar e para quem não conhece, ter a oportunidade de conhecer mais. Muito obrigado pelo convite, viu? Maravilha, meu querido.
Então, agradecer a audiência, aos ouvintes, aos telespectadores também. E eu queria fazer um agradecimento especial para o Fábio aqui, que com muita generosidade, né, fez essa doação para a Comissão de Direito à Memória, à Verdade e Justiça. Né, e pedir desculpa para ele formalmente, porque a ligação estava ruim mesmo e a gente já estava finalizando, né? Tá, Fábio? Até então, na próxima, a gente continua a nossa conversa. Foi muita generosidade da sua parte, tá? E eu finalizo, assim, agradecendo ao nosso companheiro. Nosso querido Fábio, que faz a voz da Constituição toda semana aqui, queridíssimo. Agradecer ao Samuel também, não posso deixar de agradecer a presença dele, as palavras dele, e também destacando sempre esse propósito nosso, né, Jana, de abrir problematizações e temas aí para serem discutidos aí nos futuros e próximos informativos paralelos. É isso aí, Tiago. Esse é o Informativo Paralelo, essa é a nossa missão. E o Raul Fittipaldi quer fazer um convite para você, nossa audiência. É o Jabá. Outro dia tivemos que reprisar por motivos assim, tempestivos de natureza viajandona, mas esta quinta-feira o tema continua, Samuel. Inclusive, a produção tinha pedido te convidar e falamos, não, o Informativo Paralelo ganhou, Samuel, esta semana... Pedimos primeiro. Ganhou primeiro. Então, quinta-feira, Isabel Fábio, para você e para a nossa audiência, vai estar no engarrafamento da Ponte, Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, o Leandro... Peraí, então vai ter o engarrafamento? Vai ter, quinta sim. Vai ter. É que não teve na semana passada, teve reprise na quinta passada, isso? Não claro. Eu estava viajando para o Rio Vermelho, mas a Priscila Baggio e já tiveram que viajar por questões de trabalho. Essa semana vai ser especial, Raul? Não vai ser como toda quinta-feira, mas eu quero convidar as pessoas porque o tema tem a ver com este. Vai dar continuidade a isto, nós vamos discutir ataques à democracia. Então, nós vamos discutir isso com Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, com Leandro Demores, de Intercept, com Maria Dantas, deputada hispano-brasileira, com Lúcia Heigert, de Memória, Verdade e Justiça, também aqui em Santa Catarina, com Prudente Silveira Melo, da Associação de Advogados pela Democracia. Quem mais? Bom, e nossas colunistas de sempre, né? A Cláudia Weimann, a Tari Felgleiser, todas ao vivo. Elenira Vilela. Nossa, mas não falando das colunistas, aí escapa que se resolvam. A Cláudia Weimann, São Miguel do Oeste, ao vivo, Débora Mavairos, de Buenos Aires, ao vivo, Tari Felgleiser, de República Dominicana. Inclusive, mandar um abraço para a Cláudia e para a Tali, que com certeza está nos ouvindo aí. Sempre, disciplinadamente. E Manuela Campanha com sua Manocultura. Então, convidar vocês que o tema continua. Okay? Maravilha. E não roubamos o Samuel Martins. Combinado, então. Jana, antes do fechamento, nosso abraço, claro. Com certeza. Patrocina também esse programa, né? Quem lembrar o pessoal aí, né? Uma realização Sinergia e Cinti, contando com o apoio também do Sindipd, Sinazef, e ainda uma produção, então, da Acracom, Cooperativa Comunicação ao Sul, Portal Desacato, Rádio Web Planeta Ilha e a Central de Jornalismo JD. Terça-feira a gente volta com mais um tema muito legal, importantíssimo. A gente não volta na terça-feira, a gente vai fazer a cobertura na terça-feira. Mas quem ligar a Rádio Planeta Ilha vai estar acompanhando, tá? A Rádio Planeta Ilha vai estar o tempo todo com informações. Né, o povo do Informativo Paralelo vai estar nas ruas e as vozes Vamos estarão... fazer um programa na rua. As vozes estarão aqui também, com certeza, né? E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Gente, vamos pegar assim, ó, vamos pegar nas mãos... Aquela coisa bem cristã, só que não. Vamos pegar na mão e leva o seu coleguinha para a rua, pelo amor de Jesus. Leva ele para a rua, vamos fazer uma manifestação, vamos acordar, vamos fazer alguma coisa, Tiago, porque não tá fácil, já tem gente morrendo, a fome está crescendo, o desemprego está aumentando, e a gente tem que fazer alguma coisa para isso. Terça-feira a gente vai estar na rua. A voz da rua. A voz da rua. Um beijo, tchau, tchau.